Eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a multidão ia ao encontro de Jesus. Devemos entender que para termos o encontro com o Senhor Jesus, Ele está pronto, de braços abertos, para nos abençoar e sermos gratos pela graça salvadora, porque não existe salvação fora da pessoa do Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus, pelos teus, pelos nossos pecados. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo, e assim afirma a palavra de Deus. E a comunidade foi ao encontro de Jesus, e além disso, diz o texto, 10 leprosos. Ei, vejam bem essa história. 10 homens leprosos foram também. Só que a lei de Moisés falava que as pessoas que estavam com esta enfermidade, elas não poderiam estar próximos das pessoas santas, não poderiam, inclusive deveriam morar em outras cidades que eram destinadas só para essas pessoas enfermas. Assim era a lei. E é interessante que eles vão, como diz o texto, ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram dizendo, é por isso que eles não foram até Jesus, mas ficaram de longe, e lhe gritaram para Jesus, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, compadece de nós, nos ajuda, Jesus. Então imagine agora, aqueles 10 homens, que estavam afastados da sua família, eles não poderiam morar com os filhos. Hoje nós vemos a medicina, que muitas pessoas enfermas, é possível estar próximos, mas eles abdicaram, eles tinham que se afastar, o homem da esposa, dos filhos, de toda a família, dos amigos, e morar no local só onde estavam aquelas pessoas enfermas. É por isso que eles de longe clamaram, porque não poderiam se aproximar das pessoas, e eles clamaram aquele que pode resolver, clamaram a Jesus Cristo, Filho de Deus. Tem misericórdia, ajuda-nos, Jesus. Nesta noite estamos falando uma vida de gratidão, uma vida inteira, não apenas por um momento de gratidão. Tem pessoas, infelizmente, que procuram um momento para a gratidão apenas, e não deve ser assim. Vemos na Semana Santa um momento tão interessante, tão maravilhoso, lembrando daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, Jesus, o Filho de Deus. A gente vê na Semana Santa as pessoas se preocupando, e isso é lindo, é bonito, se preocupando para não xingar, para não falar mal das pessoas, para não levantarem calúnia. Mas Deus quer uma vida de gratidão todos os dias da vida, não apenas na Semana Santa. Muitos se esforçam para agradar a Deus apenas em alguns momentos. E o que Deus quer é que sejamos verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Adorem a Deus porque em espírito nós não vemos, e em verdade obedecendo às sagradas escrituras. E o povo de Deus diz aleluia. Por isso eles foram, vejam bem, eles foram e de longe clamaram. Isso podemos colocar também, que o pecado, todos nós, começar de mim, todos nós somos pecadores, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas Deus olhou, viu que não existia um justo sequer, e por amor enviou o seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós. E aquele que crê nele tem a vida eterna, vida de gratidão, uma vida inteira de gratidão. Obrigado, em todo instante, meu Jesus. E também temos esses momentos maravilhosos como hoje, uma vida contínua, e procurarmos momentos como este, de estarmos com uma ação de graças, louvando a Deus pelas respostas de nossas orações, dos nossos pedidos. E eu acredito
que os secretários que estão aqui, diretores de escola, a própria prefeita, o seu esposo, eu acredito que todos vocês devem ter perdido durante esse período, cada um na sua área, pedindo a bênção de Deus. E louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque vocês estão agradecendo pelas bênçãos que o Senhor concedeu a todos vocês. Louvado seja o seu nome. E aqueles homens, os 10, foram e pediram de longe. Como o pecado afasta, nós devemos também clamar a Deus a ajuda do Senhor para nos salvar. Mas o caso deles era uma doença física. Uma doença física. E Jesus, quando viu, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Porque eles deveriam, a lei também dizia que eles ficavam em uma cidade para os leprosos, e aí eles deveriam se apresentar aos sacerdotes. O sacerdote era como se fosse um tipo de médico, era um religioso, o sacerdote, e ele iria analisar ali, ver se estava melhorando aquela enfermidade. Caso não estivesse, o sacerdote mandava: volte para o seu local novamente. Se porventura aquele homem estivesse livre da enfermidade, aí ele poderia permitir que ele voltasse a morar com a família. É por isso que Jesus diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ei, agora preste atenção. Quando o Senhor Jesus manda, quando você pede, Ele manda que você venha agir. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não fará por nós. Precisamos ter ação. O Espírito Santo de Deus, Ele nos impele, Ele nos ensina a agir, a fazer a nossa parte. Faça a sua parte, porque aqueles homens, na palavra de Jesus, vão se apresentar aos sacerdotes. Aqueles homens obedeceram a palavra do Senhor Jesus, e eles foram. Se eles não tivessem obedecido, não seriam curados, porque quem estava falando não era eu, nenhum de nós, mas o Filho de Deus, que nunca pecou. Ele venceu a morte e está a glória de Deus. E um dia Ele disse que iria retornar ao planeta, e todos aqueles que se entregaram a Ele serão chamados. Os mortos em Cristo primeiro irão para a cidade celestial. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Assim, meus amados, eles obedeceram a palavra de Deus e foram curados. Olha, e diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Aquele que recebeu, aquele que foi abençoado, ele voltou dando glória a Deus. E agora eu pego neste contexto tudo o que esta gestão tem feito e recebido da parte de Deus, as bênçãos, os desafios, onde colocaram diante de Deus e vieram em um momento agradecer a Deus. Quantas pessoas têm recebido a bênção de Deus e têm feito como os 9? Recebem a bênção de Deus, mas não vêm para Deus agradecer pelo que tem feito em suas vidas. Quantos? E Deus não mostra. Deus não é como nós pecadores, que quando fazemos algo queremos mostrar aquilo que fazemos para nos vangloriar. Isso é a natureza caída do homem. Precisamos vigiar. O orgulho, a inveja são as obras da carne, e precisamos renunciar para a glória de Deus. E aquele homem, apenas um, retorna. 10 curados, um retorna. É por isso que no diálogo diz que: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Vejam bem, é interessante quando o texto diz que aquele que veio dos 10, só aquele que veio era samaritano. E o que quer dizer isso? É porque o povo samaritano era um povo onde eles estavam contaminados, vamos dizer assim, porque várias outras religiões, vários outros costumes com aquele povo
E não era um povo que obedecia a Deus completamente. Eles entendiam, mas não obedeciam a Deus completamente. E é por isso que a palavra de Deus diz que Jesus, Ele veio não para aqueles, porque diz a palavra de Deus que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus veio para aqueles que entendem que são pecadores e precisam do seu perdão. E aquele homem entendeu isso, e ele não apenas, vejam bem, amados irmãos e amigos da palavra de Deus, não apenas recebeu a bênção de Deus, mas ele foi ao encontro do Deus da bênção. Louvado seja o seu nome. Tem muitos que só querem a bênção, e eu trago agora o texto de João, o capítulo 6. As pessoas, no milagre dos 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou mais de 5.000 homens. Imagine mulheres, porque geralmente onde tem um grupo, podemos analisar, tem mais mulheres. E fala o texto que Jesus alimentou com apenas 5 pães e 2 peixes, em torno de 5.000 homens. E aí mais à frente o texto diz que Jesus atravessou o mar da Galileia, e as pessoas foram ao encontro de Jesus. E quando